Fala, meus amigos, tudo beleza? Eu sou Marcelo Bates e nesse vídeo de hoje eu quero falar algo para vocês bem curioso, bem interessante, que é sobre a rota de voo de nossas abelhas nativas. Antes de você trazer essa espécie para a sua vida, você dê uma observada nessa localidade e está aqui um modo bem simples de você fazer essa observação. Beleza? Dá uma olhada aí. Vamos lá, é muito simples. Aqui pelo Google mesmo a gente tem uma ferramenta disponível gratuitamente para todos nós. Legal, né? A gente coloca aqui, por exemplo, uma cidade. Vou colocar aqui uma cidade, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Isso, fiz uma pesquisa aqui pela cidade com o nome de Rio de Janeiro. Eu coloco Maps. Cliquei com o botão esquerdo, né? Em Maps. Vou fechar essa janelinha aqui, ó. Beleza, né? Aí fica nessa visão total, né? Não está aparecendo na tela, mas aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, tem uma janelinha escrita satélite. A gente clica na imagem de satélite. Beleza, vamos lá, vamos aproximar aqui a visão. Então, eu peguei uma área qualquer aqui, ó, para mostrar para vocês, para a gente fazer um registro. O que eu faço nessa área? Pego o botão esquerdo do mouse e clico. Vai aparecer esse ponto. Esse ponto, no caso, é o meu meliponário, é onde está a colônia de abelhas nativas que eu tenho. O próximo passo a seguir é clicar com o botão direito na área que eu quero determinar, que eu acredito que as abelhas estejam voando dentro dessa localidade. Eu clico com o botão direito e me surge essa telinha que abre aqui e eu vou no último ícone embaixo escrito medir distância. Beleza, aí ele gerou esse pontinho aqui, ó. Tá certo? Aí o que eu quero fazer? Eu quero saber essa distância percorrida, né? Que é dentro da minha propriedade, dentro da minha área. Aí eu marco aqui novamente com o botão esquerdo, clico nele, pronto. Aí me surge a distância, aqui ó, unidade de medida 1 km, 1,5 km, 680 metros. Tá certo? Tá aqui, ó. Vão aparecendo os valores aqui embaixo, onde está o cursor agora. Legal, né? Essa é a minha área de alcance, onde as minhas abelhas forrageiam. Quando você for adquirir sua colônia, você vai, primeira coisa, estudar sobre a espécie, e você vai observar que as espécies de menor porte, elas voam numa área menor, numa região menor, dentro de uma área mais limite, 100 metros, 200, 500 metros, para mirim, jataís, né? À medida que elas vão aumentando o porte delas, como as melíponas, as mandaçaias, as urussus, tá certo? Aí o que ocorre? Elas voam áreas maiores. Então, essa área é estendida. Aqui, por exemplo, está marcando uma área de voo de 1,13 km, mais ou menos, aqui, ó. Essa é um raio de alcance, ou seja, ela voa dentro dessa localidade todinha aqui, ó, que vocês estão vendo, né? Observe qual área que elas terão que forragear e, com certeza, dependendo de uma área muito urbana, você terá que fazer uma alimentação artificial. Elas não conseguirão sobreviver ali, porque pode haver muito menos flores para elas, tá certo? Eu já tenho amigos no Rio que plantam em canteiros urbanos, já estão falando com outros vizinhos e nos canteiros colocam flores de cosmos, de zinnias, para as abelhas de menor porte, entenderam? Tem amigos plantando em potes, em vasos, em baldes. Se todo mundo plantasse, meus amigos, as abelhas teriam boas fontes, sim, de alimentos naturais, na própria casa onde vocês escolheram para que essa abelha faça viver com vocês. Quero aproveitar para deixar relatada aqui uma outra observação, é que alguns estudos colocam as abelhas soltas em algumas regiões para ver o número de abelhas X que voltam, que retornam ao ponto de origem. Eu acho esse estudo um pouco vago, porque alguns criadores eu vejo relatando que pode criar a espécie X, elas vão voar 5 km, 10 km, mas há algo bem curioso que poucos comentam. É uma observação que eu considero importante. Eu noto cá com meus botões que há uma diferença muito grande de se pegar uma colônia de abelhas e deixá-la posicionada aqui e ela ir aos poucos forrageando e mostrando a área que ela precisa trabalhar, do que a gente pegar um grupo de abelhas e libertá-los a uma determinada distância, que um número X dela irá se perder, irão morrer por aqui, e outros irão encontrar a área limítrofe delas e identificarão que já reconhece esse local. E o que acontece? Quando elas identificarem que já reconhece esse local, elas voltam para casa. Isso eu vejo uma diferença grande. Então alguns criadores, infelizmente, eles se aproveitam dessas situações e falam, poxa, pode criar a abelha da espécie X, ela voa até 10 km atrás de alimento.
peraí, foi atrás de alimento mesmo que essa abelha voou? Ou ela foi solta com um chip na região X tal? É isso que tem que se observar, entenderam? Porque é importante ver que se elas têm alimento próximo de sua casa, elas não vão voar tão distante, elas vão ficar ali dentro, entenderam? Elas querem ficar ali dentro. Eu tenho observado isso nesses últimos anos todos. Eu as observo forrageando nas flores lá na parte alta e em distâncias próximas daqui. Elas não saem muito dessa área, mas não as impedem, por exemplo, de encontrarem um abrigo distante, por exemplo, uma colônia de abelha que voa aqui até 1 quilômetro. Ela encontrou um abrigo aqui natural, daqui para aqui passa a ser a área de forragear delas. Ela vai ter esse outro raio, correto? Então, assim, elas irão enxameando em locais novos, havendo pontos propícios para a nidificação. Entenderam? Então, e o meu ponto de vista com relação a esses estudos, seria mais interessante fazer uma observação de áreas de forrageamento delas, e não áreas que elas são libertas e ficam voando, procurando até se identificarem, localizaram e voltaram, e aí contam tantos quilômetros. Então, é importante, ao meu ponto de vista, analisar essa distância segura que elas trabalham, que elas coletam resinas, que elas trazem argila, que elas trazem pólen, néctar. Que, por exemplo, aqui dentro do meliponário, nós temos aqui uma colônia só de tubiba e uma de tubuna. Elas são aqui da região, foram capturadas numa isca a uma distância de 4, 5 quilômetros daqui, entenderam? E algo que eu quero aproveitar para dizer para vocês é que, por exemplo, o que eu observo das tubunas ou tubibas, as distâncias de voo delas, eu procuro medir de forma que eu as vejo forrageando. Então eu vejo elas sempre dentro de uma área aqui de 500, 600 metros. E há um grupo dessas abelhas que forrageiam pertinho, 50 metros, 100 metros, 10 metros, 5 metros, aqui nas flores de agarradinho, nas insulinas, nas flores próximas de casa. E há um grupo dessa mesma espécie, que só tem uma colônia aqui, porque imaginem vocês que eu sempre estou olhando as flores da propriedade e nunca vejo, por exemplo, eu nunca tinha visto as tubibas por aqui, nem as tubunas. A partir do dia que elas apareceram, em poucos dias, 2, 3 dias depois, eu comecei a vê-las não só nas flores próximas, mas passei a vê-las nas flores mais distantes também. Foi aí que eu comecei a notar que há um grupo que forrageia pertinho, um grupo que forrageia um pouco mais distante e em distâncias até maiores. Mas o que eu penso, cá com o meu ponto de vista, com essa necessidade que elas têm de fazer isso? É que se houver a carência de alimento próximo, elas também já têm uma nova localidade. Por isso que elas não forrageiam só naquele determinado ponto. Mas claro que havendo flores aqui, elas priorizam estarem dentro dessa área. Isso eu noto pelas rotas de voo que elas assumem diariamente. Elas estão sempre fazendo os mesmos trajetos e direcionando sempre para as mesmas árvores que eu consigo ver por estar com o meliponário posicionado de uma parte mais baixa e observando uma região mais alta. Entenderam? Então eu consigo visualizar essa rota de voo delas. Muito legal isso. Muitas pessoas ficaram com dúvidas de como fazer essa observação de uma ferramenta gratuita, simples para a gente e muito importante a gente saber qual a área que tem de abrangência para nossas abelhas. Entenderam? E nunca se esqueçam, é importante conhecer a espécie e só se conhece uma espécie estudando. Estamos iniciando a chegada do inverno. E com a chegada do inverno, o que eu observo todos os anos aqui na roça são as trocas de floradas, uma porção de flores para iniciar nesse ciclo mais difícil que as abelhas vão enfrentar agora. E as abelhas precisam ter estoques de alimento. A temperatura já está baixando, está chegando aqui em torno de 9 graus, chegou hoje de manhã, mas com certeza na madrugada já está batendo 7 graus. Espero que vocês façam um bom proveito dessa ferramenta aqui, mapeando a localidade de vocês, de rota de voo das abelhas que vocês possuem, que vocês criam ou que querem criar para daqui a um tempo. Mas lembre-se, preparem a estrutura, preparem os estudos, os artigos, há vários grupos de pesquisa, há vários materiais muito bons para ensinamento. Não caia de paraquedas, não traga uma colônia de abelhas nativas para morar ao seu lado sem você saber como tocar nessa colônia. Entenda primeiro o que é preciso estudar. Essa imagem que vocês estão vendo agora é uma imagem aqui da roça e está grifada no alcance de rota de voo de uma colônia de bugias. Eu também observei essa mesma metragem e essa mesma unidade de tempo que elas utilizaram com as mandaçaias, tá certo?
a distância percorrida de 200 metros, em aclive, em subida, elas estavam subindo, no caso, a parte alta do sítio, da roça, né? E subindo ainda a árvore de eucalipto. Então, assim, elas estavam possivelmente subindo em torno de 150 a 200 metros de altura. É bastante coisa. E elas gastavam para ir e vir trazendo néctar em torno de 3 minutos, não passava muito disso. Pólen levava um pouco mais de tempo, em torno de 5 minutos, tá certo? Eu ainda não tenho as unidades de medida para essa distância, para resinas, para argila, correto? Mas assim que possível irei postar aqui também. Hoje eu tenho várias colônias e quando eu fecho todas as colônias e faço uma observação desse mesmo ponto de vista, liberando as colônias, as primeiras que começam a chegar, abelhas até marcadas algumas vezes, que é algo que eu já até comentei que eu não gosto muito de marcar com caneta posca, né? Mas às vezes utilizo. Então já localizei através de abelhas marcadas o mesmo tempo, 3 minutos, ou seja, elas estão trabalhando dentro da mesma localidade e eu consigo vê-las subindo. De acordo com essa outra imagem aqui, eu posso vê-las subindo, porque eu já montei essa prateleira do meliponário em um ângulo de posicionamento do nascer do sol que me favorece muito a ver o brilho das abelhas subindo. Eu tive um cuidado de observar isso, que eu notei que dava muito certo. Eu consigo ver vários insetos trafegando nessa rota e com as abelhas não seriam diferentes. Até as jataís, muitas vezes eu consigo vê-las trafegando com o nascer do sol. Então, para as bugias que têm porte maior, ficou mais fácil. Consigo acompanhá-las em torno de 150 metros mais ou menos. Depois elas desaparecem. Mas quando elas retornam, que é em torno de 3 minutos, eu já tomo nota desse registro do trabalho que elas vêm fazendo. Tá certo? Olha que bacana isso. E eu quero agradecer a todos vocês que nos divulgam, que compartilham com outros grupos de WhatsApp, que levam em frente esse nosso trabalho, que não é fácil, a gente tem que dividir, alternar um trabalho entre o trabalho da roça, entre o trabalho de desenho, entre o trabalho com a música, as coisas que a gente vem fazendo. Eu acredito que é muito importante a gente ir propagando, né, sobre as nossas abelhas nativas e sempre de uma forma mais consciente possível. A gente tenta na medida do possível. Peço desculpas às vezes pelas qualidades de algum vídeo, um pouco trêmulo, outro daqui, outro dali. Como a gente também vem crescendo com a ajuda de vocês, isso que nos dá força, que nos dá gás para continuar seguindo em frente. Senão eu já tinha, sinceramente, já parado. Mas muito obrigado mesmo a todos que nos divulgam, a todos que divulgam o canal Polinizantes e que está, de alguma forma, buscando plantar, buscando entender a natureza, entender as simbioses, as combinações entre vidas de um ser com o outro, porque há um distanciamento humano, né, da natureza. É incrível que algumas pessoas veem um inseto ali já ficam com medo, vê um gafanhoto, vê um animal qualquer já tem medo. É o nosso distanciamento da natureza, né? Então aqui nesse canal, por mais simples que seja, eu tento de alguma forma juntar, mostrar essas conexões entre nós, né, que estamos tão distantes da natureza, tá bom? Muito obrigado a vocês que nos divulgam, que nos compartilham. Muito obrigado mesmo. Um abração e até o próximo vídeo. Valeu!